O Voo da Esperança. O Onifigner Saquetin inspirado pelo espírito Alberto Santos Dumont. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. A realidade espiritual por trás do maior acidente da aviação brasileira, narrada do ponto de vista dos espíritos, que ao mesmo tempo em que demonstram a ação da suprema justiça das leis divinas em todos os acontecimentos das nossas vidas, clamam pela urgente mudança das atitudes de encarnados para evitar que tragédias desse porte continuem a ocorrer. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos para ajudar o canal a crescer e comenta bastante para o YouTube continuar me divulgando para outros ouvintes. Prefácio. Na madrugada chuvosa, vejo chamas no aeroporto, em plena São Paulo, a terra do coração, que me deu os meios para construir Brasília. Eu choro, chorando, orei pelo Brasil e por aqueles dirigentes que desviam nossa pátria do caminho da dignidade. Que Deus tenha misericórdia deles. Porém peço que lhes aplique, com todo rigor, sua justiça, para que os maus brasileiros aprendam que a pátria é instituição sagrada, merecedora de muito mais do que o nosso respeito exige veneração dos seus filhos. Minha carinhosa saudação às vítimas e aos familiares, neste acontecimento que nos enche o coração de amargura e tristeza. Quero abraçá-los com todo respeito e profundo afeto patriótico. Nunca me esqueci, todos nós brasileiros estamos ligados, pelos laços do afeto, a este país magnífico que haveremos de construir esplêndido, para brilhar na sua grandeza, iluminando os caminhos da civilização humana. Juscelino Kubitschek de Oliveira, fundador de Brasília. Capítulo 1. Cicatrizes na História. Nos paredões do caminho estreito que levava à Aquitânia, ecoava o ruído das patas dos cavalos nas pedras, marcando a passagem da tropa montada por soldados gauleses a serviço de Roma. Aproveitavam o claro da lua cheia, que se destacava no céu da Gália Cisalpina feito romântico foco luminoso. O sol amava aquela região da Europa. A estrela-mãe da Terra, mesmo à noite, naquele verão quente, queria iluminá-la através do reflexo da lua. Estávamos no ano 58 a.C. A Gália era cheia de vida, de povo ardente, de mulheres apaixonadas e gênio caloroso, que se expressavam nas danças insinuantes de trejeitos temperados de malícia. Os sons de instrumentos, no país da castanhola, provocavam os ouvidos atentos dos homens guerreiros, de caráter forte, cheios de desejo, que não hesitavam em retirar, dos largos cintos de couro de cabra, o punhal com o cabo cravejado de pedras, coladas como lembranças de lutas passionais, de crimes, de batalhas, que eles ostentavam com orgulho nos seus encontros. Às vezes, o olhar mais demorado de um homem em direção a uma mulher atraente, de colo à mostra, era mais que suficiente para dar início, entre eles, a um ódio que brotava como as chamas de uma fogueira, nas noites claras. Juntavam-se, homens e mulheres, as bilhas de vinho envelhecidas no uso, exalando o perfume das parreiras que sugavam as paixões da terra. As mulheres depositavam o sangue das uvas nas canecas de cabo amassadas e, durante as noites quentes, faziam circular a bebida de cheiro penetrante, como penetrante era o destemor daqueles povos indomáveis que, ora ameaçavam o Império Romano, ora eram seus aliados. Muitas vezes, embriagados pelas paixões e pelo vinho, punhais vibravam no ar, feito raios rasgando os céus dos sentimentos desequilibrados, instigados pelos olhares maliciosos de uma mulher sensual, fazendo-se desejada, ao mesmo tempo, por dois homens. A lâmina, como raio alucinado, cravava-se no peito do suposto rival. A mulher continuava a dançar, com as saias rodadas, vermelhas como sangue, bordadas de rendas, sob a noite de lua cheia, na apaixonante Gália Cisalpina. Naqueles lugares, séculos mais tarde, brotariam do solo das paixões partes do atual território da França, da Espanha e do norte da Itália. Os guerreiros das Gálias espalhavam a dor e o desespero. A indisciplina e a injustiça campeavam soltas, até que o poder do Império Romano, graças a César, dominou as tribos célticas, ricas e totalmente divididas entre si. Povos fortes, tão fortes quanto cruéis, tão cruéis quanto indisciplinados, foram submetidos pelas forças implacáveis de Roma, que,
com a sabedoria política de César, dominaram a peso de ouro soldados mercenários, principalmente os belicosos iberos. No cavalgar da tropa de soldados de fidelidade comprada pelas moedas da Águia de Roma, até no tilintar das armas chocando-se com os metais dos arreios dos cavalos treinados para as batalhas, percebia-se a volúpia por sangue daqueles guerreiros valentes, rudes e, ao mesmo tempo, religiosos e místicos, que os romanos, inteligentes e dominadores, usavam como máquinas de guerra. Naquela noite perdida nos confins dos tempos, a luz da lua, refletida do sol, lembrava aos soldados que, mesmo à noite, a paixão para a luta lhes vinha do fulgor do próprio sol, pois sob a lua brilhavam as armas prateadas e lustrosas, lanças, espadas, chicotes metálicos com esferas cheias de pontas. Sob o ritmo monótono das passadas dos cavalos, noite adentro, quando os soldados aproveitavam para atravessar o território inimigo, percebia-se no ar o sentimento de vingança e de ódio pulsando na intimidade dos corações. Os caminhos que eles utilizavam eram trilhas secretas no meio das montanhas, feitas de rochas negras e rudes. A trilha estreita, por onde passavam apenas 2 cavalos empareados, obrigava a que as lanças fossem colocadas verticalmente, apoiadas nos suportes dos arreios. Às vezes, ouvia-se o guinchar de uma pedra rígida e negra se chocando contra os metais. O ruído fazia o cavaleiro aproximar-se mais do companheiro ao lado. Aí nascia, no silêncio da noite enluarada, outro tipo de som, o das perneiras das armaduras se atritando. Naquela música desagradável, marcavam compasso os cascos e as ferraduras de cavalos treinados em duros combates, alguns deles com cicatrizes nos flancos, no pescoço, na cabeça, fruto das encarniçadas batalhas em que haviam se metido os soldados que os dominavam. Os combatentes seguiam. No fim do cortejo, carros de boi iam batendo as proteções metálicas das extremidades das rodas de madeira contra as pedras da trilha. Os carros eram especialmente construídos bem estreitos. Os bois, musculosos e com as cangas e canzis únicos, eram ligados em fila indiana. As passadas, lentas e fortes, dos cascos que iam tropeçando nas pedras também faziam tropeçar as rodas gigantescas, fixas nos cocões bem azeitados para impedir o atrito da madeira contra a madeira, que poderia cantar, despertando a atenção dos inimigos. Os carroções carregavam amontoados 22 prisioneiros de olhos vendados e mãos atadas às costas. Os iberos transformavam os vencidos em magotes de sofredores. Para aumentar as paixões e descarregar a bestialidade daquelas almas cruéis, de vez em quando, entre os ruídos das armaduras se atritando contra as paredes de pedra, ouvia-se o estalar de um chicote nas costas nuas, iluminadas pela lua cheia. Do estalido desumano, vinha o gemido dolorido de um prisioneiro no carro que o transportava. Após o ruído o chicote, a lua, envergonhada pela maldade desses homens, clareava as cicatrizes no dorso do prisioneiro. Notava-se algo parecido ao vinho tinto escorrendo do ferimento. Os passageiros feridos gemiam e choravam, soluçando, sofrendo sob o tacão das botas dos mercenários gauleses a soldo de Roma. Era deslumbrante a luz da lua naquela noite. Deus tentava chamar a atenção dos homens para sua bondade infinita. Para isso, ele pintava com pontos estrelados o céu sem nuvens e a lua prateava o mundo. Queria mostrar o quanto amava seus filhos. Silenciam os ruídos de ferros dos cascos dos cavalos e das rodas dos carros nas pedras da trilha. Os soldados tiram algumas partes das armaduras, que colocam apoiadas nas pedras, bebem água do rio, encostam-se nas saliências das pedras e, por algumas poucas horas, descansam da jornada rude, pois, ao cansaço físico, juntando as tensões e o medo dos ataques num despenhadeiro longo e estreito, onde o inimigo poderia surpreendê-los. A luz da noite clareia, não apenas os ferros ou as rodas pesadas e as armaduras, agora ilumina também as águas claras descendo das montanhas para o vale lá embaixo. O caudal, similar à imensa serpente de prata corcoviando entre as rochas, contornando barrancos de pedras negras, rapidamente mergulha suas águas no leito que se estreita e se apressa. As águas quase espumejam e se lançam em múltiplas cachoeiras, que vão saltando das pedras para outras mais abaixo, mais abaixo, mais abaixo.
O céu começa a se manchar de listras vermelhas no manto escuro que a natureza vestiu à terra. Amanhece. Uma alma bondosa entre os soldados se lembra dos 22 prisioneiros, toma uma caneca de metal bastante amassada e, aproveitando a pouca luz, vai tropeçando nas pedras para distribuir água entre eles, colocando lbes nos lábios, secos e feridos, o líquido precioso. Eles bebem sofregamente e agradecem, a cada gole barulhento, conforme a água da caneca desce às gargantas ressecadas de cada um. Um soldado truculento, vendo os gestos de compaixão do companheiro de batalha, ri sarcástico. Noluen, para que encharcá-los de água, se logo mais serão ressecados pelas chamas onde eu os atirarei. O soldado, mercenário, mas digno, profissional de guerra, baixa a cabeça. Não se esqueça de que a compaixão pelos vencidos é sinal de grandeza do soldado. A um canto, um magote de guerreiros pede ao comandante Ícios: Senhor, logo mais estaremos em batalha. A viagem secreta foi abençoada pela nossa inteligência, estamos perto da cidade inimiga. Fizemos prisioneiros na calada da noite, vencemos os guardas nas entradas estratégicas, passamos sem ser vistos pelas colunas inimigas e estamos aqui, bem perto das cocheiras dos fogosos cavalos treinados pelo inimigo. Há várias carruagens de batalha, conforme verificaram 2 rastreadores que galoparam na frente do nosso batalhão. Vejo lá embaixo os troféus, que são como pedaços saborosos de carne para nós, os leões. Assim, para vencermos, diz um dos soldados, representando o grupo, sugiro que matemos todos os prisioneiros, livrando nossos carros do peso, para levarmos mais troféus de guerra. O comandante, espírito rígido, mas justo, possuía tal capacidade de liderança que os seus soldados eram imbatíveis. Algumas dezenas deles haviam conseguido desarticular e vencer exércitos em cruentas batalhas, graças aos seus conhecimentos de estratégia. Sua principal qualidade, porém, era a compaixão pelos vencidos. Sabia que, para conviver com lobos e leões, é necessário muitas vezes jogar-lhes pedaços de carne para saciar-lhes os apetites cruéis. Argumentou, então, que poderiam deixar os prisioneiros de mãos amarradas nas vilas atacadas, ou mesmo soltos até, para ajudar nos saques. Propôs uma votação entre os graduados do batalhão. Sua proposta foi derrotada. Pobres prisioneiros, pensem Ícios. O sol ainda não havia surgido. 10 homens truculentos pegaram a corda que amarrava a longa fila de prisioneiros e arrastaram-nos violentamente. De olhos vendados, alguns caíam, gemendo, ferindose, outros choravam. Depois, foram amontoados em uma depressão do terreno. Algumas tochas embebidas num líquido negro e mal cheiroso fizeram arder as costas, as cabeleiras e os farrapos que vestiam, encharcados com óleo. Os infelizes começaram a gemer alto. Tentando evitar que a cidade fosse alertada pelos gritos e gemidos, a soldadesca enlouquecida perfurava-lhes o pescoço, a face, o tórax com golpes de lança. De repente, alguém grita: soltem a corda! E muito preciosa para ser queimada com esses porcos. Ela servirá para carregarmos nossas posses, que se encontram na vila lá embaixo. Os prisioneiros, trespassados pelas lanças assassinas, ardiam amontoados na fogueira humana. O comandante deu ordem para colocarem as armaduras, montar. Aquele ruído de mais de 100 soldados montando, vestidos com armaduras, espadas e lanças, prontos para o ataque, amedrontaria quem o ouvisse. De repente, o barulho se amplia como uma avalanche descendo a montanha. Imediatamente cercaram a cidadezinha, que era um entreposto de armas, veículos de guerra, cavalos e alimentos. A cidadela estava quase desguarnecida de soldados, que haviam se deslocado para as fronteiras da região, esperando o ataque. O plano do inteligente comandante de atravessar pelos despenhadeiros de pedra colocou-lhe nas mãos o importante entreposto sem qualquer defesa, armas, animais, mulheres e crianças estavam disponíveis. Os poucos homens que lá estavam, os velhos, os doentes e os feridos, foram impiedosamente trucidados. Mulheres choravam, crianças corriam, fugindo sem saber para onde.
Os cavalos foram atrelados, os carros carregados com armas, lanças, espadas e armaduras. Muitos soldados, imediatamente, largavam as armaduras velhas e colocavam, sobre o corpo, as novas, perfeitas. Muitos cavalos do batalhão foram ali substituídos por corcéis novos, preparados para carregar cargas. Um cavalo, cego de um olho ferido por lança inimiga, foi substituído por um mais novo, que estava nas cocheiras. O carro de boi, que carregara os prisioneiros que foram queimados, logo se encheu de mulheres de cabelos longos e negros. A corda chamuscada que atava as 22 vítimas serviu para amarrá-las. Outro veículo foi carregado com carnes temperadas e defumadas, preparadas para alimentar os soldados durante as campanhas. Todos os valores foram roubados da cidade. Mulheres choravam, crianças se desesperavam, correndo atrás dos carros velozes que levavam suas mães. Capítulo 2. Causas do sofrer. Os leões iam em fuga. Pelos portões da cidadezinha usurpada, os soldados saíram galopando, levando fogosos cavalos e deixando os animais imprestáveis. Ficaram, na saída do desfiladeiro, as cinzas que sobraram daqueles corpos sofredores, que o vento espalhou pelo campo. Restaram lá apenas a dor, o desespero e as crianças que viram as mães serem raptadas pelo batalhão implacável, que desapareceu no pó da estrada. Eles seguiam buscando outras batalhas para deixar para trás mais um rastro de destruição, dor e orfandade. Contornando uma montanha baixa, nas proximidades de onde seria, hoje, a cidade francesa de Lyon, numa curva fechada da estrada, deram de frente com outro batalhão, que seguia na direção contrária, também caçando aventuras, procurando vilas indefesas para pilhagens. Ao ver o grupo dos leões, com carros novos, cheios de lanças, espadas e escudos, tracionados por bois e corcéis fortes, o outro grupo, com soldados razoavelmente aparelhados, estacou. Prepararam as armas, as lanças foram colocadas na saliência de metal dos arreios, posicionadas para o ataque, os elmos, abaixados. O comandante preparou-se para a batalha. Separados por uns 80 metros de distância, as caudas dos batalhões se escondiam na curva da estrada, contornando a pequena montanha. Tentando planejar o ataque, ambos os comandos analisavam as forças inimigas antes do banho de sangue. Todos pararam ao mesmo tempo. As ferraduras rugiram num só golpe, encaixando-se nas saliências das pedras do caminho. O barulho de metal das espadas saindo das bainhas, as lanças riscando as proteções nos peitos dos cavalos, tudo dava a impressão de um monte de ferros atritados violentamente. Depois veio o silêncio. Olhares se alongavam. O comando de ambos os batalhões deu alguns passos e novamente estacou. Ícios, o inteligente comandante do batalhão dos leões, como havia feito antes do grupo voltar para queimar os 22 prisioneiros, reuniu-se com os subcomandantes. 5 deles optaram por não lutar, pois percebiam serem ibéricos os supostos inimigos. O silêncio parecia durar uma eternidade, o vento soprava entre as frinchas das rochas, cantando músicas tristes que mais pareciam canto fúnebre de desespero. A lança de Ícios foi colocada em posição sobre seu cavalo. O outro comandante, protegido por custosa armadura, com a lança pronta para o combate, adiantou-se uns 10 passos. O barulho das 4 patas nas pedras ecoou entre as paredes altas do caminho e o vento fez coro à tristeza da mensagem, mostrando que a bruxa da morte, com o alfange, ceifadora de vidas, ia surgindo em cena, gargalhando desrespeitosa com a dor alheia. Ela, como sombra maldosa, ficou sentada sobre uma pedra, entre os 2 batalhões. Quanto mais sangrenta a batalha, mais corações e cabeças a colher, maior sua satisfação. Assim é a morte. Ícios também se adiantou uns 10 passos, virou-se para os 5 experientes subcomandantes e perguntou, num idioma antigo, lutar ou negociar. A distância não permitia que o outro comandante ouvisse. O dialeto um pouco diferente fazia parte da confusão de ideias, tribos e raças que começavam a forjar o povo espanhol e o francês. Dialogaram o comandante e os auxiliares do batalhão dos leões. De repente, de um dos carros de carga, aparece uma bandeira branca.
Um cavaleiro, montando um corcel negro, sai da fila de cavalos, aproxima-se do comandante dos leões e estende uma longa lança com a bandeira branca, símbolo da paz, amarrada na extremidade. As caudas de ambas as filas de soldados estavam estacionadas atrás da curva da montanha. Era um jogo inseguro, nenhum dos comandantes saberia avaliar soldados, cavalos e carros escondidos. A sorte venceu a megera da morte. Tivessem se encontrado numa estrada reta, podendo avaliar as forças contrárias, o banho de sangue destruiria ambos os batalhões. Ícios, comandante dos leões, pegou a bandeira branca. O comandante da outra facção, para amedrontá-los, desencadeou uma gargalhada zombeteira. Inteligente e observador, Ícios percebeu a ordem do adversário para que todos gargalhassem. Pelo som, notou que a fila era curta, o número deles era pequeno. Baixou a bandeira, jogou a lança para seu auxiliar e gritou ao outro comandante: "Se você quer sangue, terá muitos mortos para comandar." Tudo silenciou. O sol começou a aquecer as armaduras dos cavalos e dos soldados, o calor refletido das pedras negras incomodava-os. Ícios levantou a mão direita. Mais de 100 espadas, manejadas por mãos e braços truculentos, fizeram ecoar, nas paredes de pedra, o ruído do metal das lâminas se atritando com o metal das bainhas. O adversário conversou com os seus soldados que estavam por perto, tomou de uma lança, ordenou que uma bandeira branca fosse atada a ela e fez seu cavalo andar 3 passos. Ícios deu mais 3 passos. A distância entre eles diminuiu. A bandeira branca foi levantada na lança e os espectadores da enervante situação ouviram as ferraduras das patas dos 2 cavalos se aproximando lentamente. Quando as cabeças estavam a uns 10 metros de distância, Ícios rompeu o silêncio. "Nós, ibéricos, soldados valentes, não tememos a morte, mas os inimigos se multiplicam. São celtas, germanos, helvécios. Estão à espreita para arrancar nossos corações a golpes de espada, e lançá-los aos abismos dos Pirineus. Estamos fortemente armados, armas novas, animais novos, carros novos. A valentia da raça ibérica não seja desculpa para a decisão da estupidez." O comandante do outro batalhão jogou longe a sua lança. Ícios fez o mesmo. Ouviram-se os metais resvalando nas pedras com ruído. Todos os soldados comemoraram aos gritos. Ícios retirou a luva de metal que protegia sua mão e levantou os braços. "Estamos a soldo dos romanos e tenho autoridade para contratá-los nas mesmas condições de meu batalhão." Acauno, sem saber da pilhagem, concluiu tratar-se de um grupo bem pago. Aproximaram-se os carros repletos de armaduras. Os guerreiros do outro grupo abandonaram as armaduras desgastadas e vestiram-se com as novas. Alguns cavalos feridos, com cicatrizes no corpo, até sem orelhas, foram substituídos por aqueles puxados pelos soldados de Ícios. À sombra do paredão, que se elevava ao lado direito do grupo, o carro das provisões, com patos e galinhas defumados e pães novos, foi descarregado, tendo as mulheres, agora escravas, como servidoras. Algumas jarras cheias de vinho foram distribuídas abundantemente. A bebedeira comemorativa se estabelece. Comem, bebem e a festa se prolonga. O vinho roubado em volumosos garrafões de barro e bolsas de couro, com aroma das uvas da terra ibérica, que produz bebidas das mais perfumadas e saborosas, desce aos borbotões pelas gargantas dos guerreiros. O sol já começava a dar sinais de que a noite logo tomaria conta daquela parte dos Pirineus. A bebida, enchendo os estômagos, passa a subir as cabeças. Um soldado de Acauno foi o primeiro a apertar violentamente o braço de uma prisioneira. Ela reage, empurrando-o. Ele, bêbado, quase cai de costas. Seu colega segura-a por trás e, como se um raio eletrizante atingisse as consciências, cerca de 200 bestas humanas, para saciar os apetites animais, se servem dos corpos de mães puras, as mulheres que haviam sido raptadas. Soluços, tapas, mordidas, choro, até que tudo se transforma em cansaço, nessa noite de início do inverno. Tudo silencia. A lua cheia começa a soluçar lágrimas de prata e as estrelas daquele lindo céu ficam envergonhadas diante das cenas de selvageria e horror.
O sol encontrou mais de 200 seres humanos bêbados, dormindo, exceto um deles, Ícios, o comandante, que não participara dos atos de selvageria, distribuía jarros de água às mulheres que jaziam feridas sobre as pedras da estrada, enquanto os soldados bestiais roncavam como animais. Ícios tomou um pedaço de couro de carneiro e, com a lã, limpava o rosto de cada uma das mulheres. Muitas delas soluçavam. As estrelas, nos seus olhos de luzes, gravaram, pelos séculos afora, aquelas cenas. A lua, como imensa arca do amor de Deus, guardou aqueles nomes, aqueles atos, aquelas cenas, aqueles gritos, gemidos e soluços por 20 séculos. A justiça viria mais tarde. O dia, no início de inverno na Gália Cisalpina, onde seria, hoje, o sul da França, raiou lindo e rubro, refletindo na cor o caráter dos soldados iberos, do batalhão de 2 centúrias dos invencíveis leões. Juntavam-se agora, pelo acaso do encontro de 2 grupos de guerreiros, se é que existe acaso, formando um pelotão de mais de 200 atletas, hábeis em cavalgar, em lutar com o gládio e a lança. Nas lutas corpo a corpo, eram ágeis como gatos, fortes como elefantes, rápidos como águias, inteligentes como o leão, por isso, aqueles soldados eram os invencíveis do batalhão dos leões. O animal símbolo, nas bandeiras brilhantes, vermelhas, negras e verdes, era o rei dos animais, dentes à mostra e garras expostas, como se estivesse saltando para um ataque mortal. Aquela estampa de animal agressivo, à frente do cortejo mortífero, fazia tremer músculos e corações dos mais valentes inimigos, colocando em total desespero populações de cidades e vilas que gemiam, sofrendo por antecipação, quando rufavam os tambores anunciando a morte. Pobres populações servindo aos seus apetites de um ódio sem causa, que parecia nascer no coração dos soldados iberos. Por onde passavam, semeavam o desespero e a dor. Quando suas mãos, quais garras de leões sanguinários, agarravam alguma vítima, um rosário de dores jorrava dos corações humilhados. As mulheres prisioneiras, mães na vila assaltada pelas tropas de Ícios, serviam agora de pasto para os desequilíbrios do sexo de ambos os grupos. Nos carros puxados por cavalos, elas seguiam. Como se fossem, ao mesmo tempo, animais de carga no trabalho de preparar a comida para mais de 200 soldados e também, assim diziam alguns deles, a sobremesa dos apetites do sexo. Quando o inimigo o escraviza e esmaga com suas garras de águia, o melhor, para o pássaro, é esconder-se no ninho e aguardar a proteção de Deus. Agora, todo o grupo comandado por Ícios, tendo a Cauno como subcomandante, deslocava-se pelas montanhas e desfiladeiros como o leão, sedento de sangue, vagando à procura de vítimas, em cujas carnes pudesse mergulhar as garras e os dentes. A surpresa do ataque, inteligentemente planejado nas sombras da noite, era trunfo imbatível. As pilhagens foram aperfeiçoando aquela máquina de guerra com o que havia de mais eficiente e moderno naquelas paragens. Vilas e cidades eram saqueadas e, em muitas delas, principalmente nas pequenas comunidades, salvavam-se apenas as mulheres jovens e belas, os demais seres viventes eram degolados. Capítulo 3. A justiça ordena parar. A vida continuava, assim como continuava a marcha daquele rolo compressor impiedoso, ensanguentando os campos da Gália. Quem visse uma dessas batalhas, com a balbúrdia e o desespero regados a ódio, não perceberia o que se passava do outro lado, além da vida física. O ódio do lado de lá manchava de negro e sangue o céu espiritual. A ventania era um grito de dor e desespero. Espíritos, cujos corpos caíam com as cabeças decepadas ou com os corações dilacerados por lanças, urravam como animais selvagens, emitindo palavras de dor e sofrimento que poucos seres humanos vivos seriam capazes de reproduzir. Quando um dos leões caía ferido, espíritos empurrados por uma raiva sem limites o atacavam. Estavam enlouquecidos pela dor de ver filhas e esposas sendo esmagadas pelas patas treinadas dos fogosos cavalos, ou vidas sendo dizimadas por pesadas lanças e espadas. Quando partiam, após os ataques, nuvens de fumaça se enovelavam no ar, pois, para finalizar a destruição, corpos feridos, ainda vivos, eram transformados em tochas humanas, que ardiam em sofrimentos terríveis.
O tempo, lenta e inexoravelmente, rolava na ampulheta dos destinos. Era madrugada, o inverno começava a lançar na atmosfera flocos brancos, como se fossem montículos de algodão. Eram as primeiras neves do ano no sul da França. Ícios, Acalno e os 2 grupos de estrategistas se reuniram, obedecendo a um centurião romano, que viera com ordens de César para atacarem uma cidade-fortaleza na região dos Pirineus. Ele trazia moedas de ouro que dobravam o soldo prometido, em razão do risco de se lutar nas montanhas no inverno. Aproveitariam a surpresa e o relaxamento da guarda. O leão ataca quando a presa não espera. A madrugada começava a pintar o horizonte de vermelho, uma ou outra mulher acende os fogões rústicos alimentados por lenha, cortada pelos lenhadores nos bosques, ao redor da cidade. A fumaça saía das chaminés, entrecruzando os fumos negros com os flocos brancos da neve do início de inverno. Uma mulher desce as escadas de madeira tosca, carregando uma lata de leite de cabra, trazida do estábulo ao lado da casa. Viu, contrastando com as pedras negras da montanha e o fundo branco da neve, que começavam a pintar os contrafortes, tremular algo, e conseguiu divisar as cores negra, vermelha e verde que se aproximavam. O coração parecia sair-lhe pela boca, quando, sob a luz fraca que se atrevia a varar as sombras da noite que se afastava, distinguiu a figura de um leão. Perdeu a voz, petrificada, sem conseguir correr, nem gritar. A soldadesca da cidade, confiando no início do inverno, dormia sobre montes de feno do celeiro, com as lanças, armaduras e espadas deixadas em repouso em outras construções distantes. Os comandantes Ícios e Acalno, a um estalo de chicote como combinado, ordenam que os tambores comecem a rufar, enquanto o barulho das ferraduras dos cavalos invade a cidade com uma violência atroz. Muitas vezes, a surpresa faz mais poderoso o atacante. Não se sabia de onde tochas surgiam, de cima dos cavalos eles lançavam o fogo. As casas de madeira, ainda ressecadas pelos ventos do outono, começaram a arder. Os soldados jogavam tochas às dezenas também sobre o feno seco do celeiro, onde dormiam os defensores da cidade. Rapidamente, trancaram janelas, portas e portões pelo lado de fora. A soldadesca foi sufocada e queimada viva. Crianças gritavam, mulheres, com lenços de lã cobrindo a cabeça e o rosto, caíam das escadas das casas, tentando correr para a praça central. Um velho sem uma perna, apoiado numa muleta, ao descer a escada rústica, rolou, arrebentado-se sobre as pedras. Um invasor crava-lhe comprida lança no peito, dando gargalhadas, fugindo rápido com o cavalo para atropelar uma criança na viela estreita. As patas do cavalo destroçam-lhe o peito. Na praça, amontoados e morrendo de frio, crianças e velhos são separados das mulheres jovens, colocadas em carroções, que serviam de prisão. Os outros foram pisoteados pelas patas dos cavalos. Obedecendo a ordens de não atrasarem a marcha de ataque a outra vila, os leões não roubam nem armas, nem carros de guerra. O plano era dizimar rapidamente os soldados defensores da cidade. Saem da vila, enquanto negros véus de fumaça tapam o sol, que parecia envergonhado ao ver tanto ódio. Do outro lado, no mundo espiritual, os espíritos recém-desencarnados não entendiam o que se passava, estavam surpresos e chocados. Depois de 2 quilômetros, o batalhão para, esperando os que ficaram para trás. Viam a fumaça negra subindo, raivosa e injusta. Havia ainda um ataque planejado, mais ou menos a 20 quilômetros, onde pretendiam chegar no início da noite. Seguem por um desfiladeiro que desembocava na cidade onde hoje se encontra Toulouse, outro local defensor da região ocupada pelos gauleses. Eles seguem por trilhas à beira de abismo, galopando quando possível, caminhando lentamente na maioria das vezes. Chegam à beira de um afluente do rio Lot, que despencava das alturas das montanhas. Junto às águas cristalinas, apeiam dos animais e matam a sede. Depois de um breve descanso, Ícios olha as águas caindo de mais de 80 metros de altura, e ordena: leões invencíveis, montar. O barulho de botas nos estribos, de espadas e lanças tilintando ferro contra ferro, ecoa nas paredes altas.
Mesmo arriscando a vida, ordeno que, daqui em diante, o trote e o galope sejam a velocidade usada. Os carros com as prisioneiras e os alimentos irão mais devagar, enquanto os guias adiantados verificam o caminho. Os leões invencíveis seguem, margeando a água que desaba velozmente. Ícios na frente, a bandeira enrolada e guardada na sela. Logo adiante, a margem do rio era inclinada para as águas, dificultando muito a marcha. O comandante diminui a velocidade da tropa, levanta a mão e grita. A neve começou violenta. Precisamos sair daqui rapidamente. De repente, os animais começam a resvalar. Cavalos e cavaleiros vão escorregando nas pedras cobertas de neve. Carros e armamentos, armaduras, alimentos e prisioneiras vão deslizando, e são lançados no rio encachoeirado. Tudo é arrastado pelo rio em poucos minutos. A violência das águas, batendo loucas contra as pedras pontiagudas do leito e das margens, leva de roldão toda a caravana. A máquina de guerra se destroça. Braços e pernas tentam se segurar nas pontas das pedras salientes. Cavalos e homens são fragmentados rapidamente. Só restou, na margem, enroscado na ponta de uma pedra, um pedaço do capote de Ícios. A Senhora Morte, com seu alfange misterioso, colhia mais de 200 seres humanos, cavalos e bois. Do outro lado da vida, continuava uma batalha diferente, semeada de ódio e urros. Os corpos destroçados libertavam espíritos odientos e enlouquecidos, endividados perante a suprema lei. No rio gelado, fecham-se as cortinas e apagam-se as luzes do palco da história de muitas vidas. Silêncio, silêncio. Capítulo 4. A agonia ou umbral. Restou o rio, apenas o rio, a água borbulhante e violenta, e as pedras, somente as pedras. Do outro lado da vida, assustados, sem entender o que lhes acontecera, soldados iberos acordavam do terrível pesadelo da morte acossados pelos espíritos inimigos, cujos corpos haviam sido destroçados pelo batalhão dos leões. Novas batalhas, das mais cruentas, se travaram nas baixezas odientas do mundo espiritual. Nos portais do sofrimento e da loucura, abria-se um mundo, rotulado pela palavra latina umbra, sombra, região de trevas, choro, horrores, sofrimento e ódio, umbral. Agora, os leões chegavam em total desvantagem, atacados pelos espíritos inimigos, cujos corpos eles haviam desrespeitado, trucidado e queimado. Chibatadas barulhentas explodiam de chicotes com esferas cheias de pontas, que penetravam nas vítimas, arrancando-lhes pedaços. Gemidos, gritos, imprecações e horrores se espalhavam dos vingadores. O sadismo destes cria cenas dantescas, que a mais perversa mente humana dificilmente conseguiria imaginar. Os espíritos recém-chegados ao mundo espiritual tentavam se defender e não conseguiam, pois suas energias eram violentamente sugadas por vampiros humanos, que se alegravam ao ver o sofrimento deles. A dor era imensa, o desespero, gigantesco, o ódio era um mar de lama e sangue, tentando afogar os algojes que chegavam. Dezenas de anos se passavam e aquelas cenas se repetiam. Ícios, o comandante ibero, cansado de sofrer, um dia refugiou-se num local pantanoso, de lamas negras, atrás de uma rocha fétida, chorando lágrimas de sangue, com o peito aberto, dilacerado pela ponta de uma pedra da cachoeira onde morrera. Ele podia ver o próprio coração pulsando. Desesperado, orava. Ó, deuses, por compaixão, orientem-me. Estou morto, mas como, se vejo, ouço, sinto o meu coração batendo, caminho, tenho dores. Como estou morto? Se estou vivo, como posso estar vivo, se os meus membros foram arrancados na violência das águas, se o meu pescoço pende para frente, para trás, sem suporte? Chorando, vendo as cenas de horror à sua volta, o comandante dos iberos ajoelhou-se, escondido, pois era caçado impiedosamente pela malta cruel. Começou a suplicar. Conforme falava, uma luz lhe saía da região do cérebro e parecia subir aos céus. No anoitecer que se avizinhava daquele local, sempre escuro e tétrico, ele viu surgir, nos portais que se abriam, uma figura luminosa, límpida e serena, que descia àquele mundo fétido, de ar pegajoso e frio.
O ser chegou-se a ele, colocando-lhe carinhosamente a mão sobre a cabeça. Ícios acerenou-se, olhou para o alto e percebeu que seus membros desconjuntados tomavam posição normal, o tórax fechou-se, o sangramento do peito cessou. Notou que retomava a mesma forma e aparência de antes da morte. Começou a dialogar em pensamento com o anjo que o protegia e perguntou-lhe: Em que ano estamos? Estamos no início de uma nova era, há 60 anos da data em que César invadiu as Gálias, meu irmão. Ícios, desesperado, começou a soluçar. Meu Deus, faz, então, 58 anos que estamos nesta batalha encarniçada, neste lugar horroroso. Em pensamento, o diálogo continuou. Ícios chamava de mestre o protetor angelical, que retrucou: Mestre, para nós, é aquela luz em forma de criança que nasceu na Palestina, numa manjedoura. Mestre é o Messias, cujo nascimento confirma as Escrituras. Todas as legiões romanas estão aquarteladas. A paz reina na terra desde 3 anos antes do sublime nascimento. Sua divina presença espiritual tomou a amplitude de um trovão poderoso ordenando: parem, soldados germanos, iberos, celtas e gauleses. A força de meu amor os obriga a parar. E a paz desceu sobre a terra. Ícios chorava, enquanto o espírito falava. Parecia que aquele pedaço de umbral ligava-se a luzes que invadiam todo o planeta, vindas da manjedoura do Oriente. Ícios se emocionava, tocado por aquele sentimento que poucos homens, principalmente os guerreiros das Gálias, eram capazes de sentir: o amor. Tocados, também, pela luz que atingia aquele local, os comandantes das tropas pararam, meditando sobre seus atos passados. Sons divinos ecoavam, como se os mensageiros, que enchem as paragens celestiais, tocassem melodias pelas escadas do infinito. De repente, ouve-se a voz do amor maternal. Um silêncio suave domina a paisagem do imenso campo de batalha, onde a dor, o ódio e o desespero rugiam de ambos os lados. O amor se faz presente. Silêncio, silêncio, silêncio. Surge, anunciado pelo primeiro mensageiro, um ser brilhante, linda mulher jovem, cabeleira longa, iluminada, rosto enfeitado por olhos azuis, pele rosada, mãos que se abriam abençoando os sofredores em luta, enquanto dos dedos lhe saíam focos de luzes clareando a escuridão. Ela começou a falar. Sua voz parecia espalhar o sol naquele lugar de sofrimento. Era o canto de um rouxinol entoando canção de amor que, por um milagre de Deus, penetrava todas as cavernas, ia ao fundo das rochas negras, despenhadeiros e vales. Conforme a luz clareava, apareciam das sombras escuras os homens, cujo ódio os fazia sofrer. Aquela região recebia a visita de sublime entidade espiritual. A voz meiga, como o canto dos pássaros divinos, expressou-se. Vocês, que usaram a dádiva do corpo para destruir seus irmãos, recebem agora a mensagem do perdoar indefinidamente. Soldados fortes, comandantes impiedosos, umedeceram os campos de batalha com o sangue e com as lágrimas dos semelhantes. Chegou a hora do perdão. Após esse episódio, aqueles espíritos começaram a renascer, a grande maioria na Europa, em corpos aleijados, com marcas da terrível doença na pele, consequência das profundas queimaduras que causaram nos corpos das suas vítimas. Por isso, a lepra, vinda das sombras da alma, se espalhou no antigo batalhão dos leões renascido. Sob a proteção da mesma sublime entidade, a visitá-los durante muitos anos, estivessem nas Gálias, no norte da Itália, ou nos vales dos imundos, na Palestina, o influxo do seu amor animava-os a vencerem as próprias provações. Algumas mulheres, antigas prisioneiras, imitando a maldade dos homens nos campos de batalha, também contraíram pesadas dívidas perante a lei. Elas, que ajudaram a queimar os inimigos, também renasciam com a terrível doença na pele, abandonadas junto aos comparsas da dor nos vales do sofrimento. A justiça de Deus espalhou-os por locais onde compromissos ainda não resgatados exigiam-lhes a presença. A justiça é o outro nome do amor que canta em cada ponto do universo. Depois de queimar homens e mulheres, reaprenderiam com a lepra, nas regiões da Itália, da Bélgica e da França, a justiça de Deus.
Na Gália Cispadana, nas vizinhanças do rio Pó, grupos de leprosos eram repelidos pelo chicote quando tentavam beber de suas águas. Do grupo de 18 que perambulavam juntos por aquela região, muitos morreram de sede. Eram os chefes do batalhão dos leões. Quase um século antes, no celeiro incendiado onde foram trancadas sob os escombros, as vítimas do batalhão morreram à míngua, gemendo de fome e sede. As bocas e as gargantas ressecadas sangravam, tentando gritar por socorro, e ali pereceram na tortura cruel. Para que alcançassem a consciência dos erros cometidos e o posterior perdão aos próprios desacertos, a justiça divina encontrou os artífices daquele sofrimento, quase um século depois, com as bocas sangrando, as gargantas cheias de úlceras, vendo as águas do rio Pó, onde eram impedidos, pelos chicotes do preconceito, de beber daquelas águas e ali morriam sem compaixão. A sabedoria divina, que é a bondade somada à justiça, ensinava-lhes, na melodia do estalar do chicote, as lições para a eternidade. Aprenderiam o valor da compaixão para enfeitar-lhes a alma em aperfeiçoamento. Para bem entendermos os mecanismos da justiça, voltemos a Gália, 50 anos antes de Cristo. Naquela região, graças à disciplina imposta pelos romanos, principalmente por Júlio César, vilarejos, vilas e cidades começaram a ser fundados. Batizadas pelos romanos com nomes latinos, nasciam cidades que seriam verdadeiras joias da civilização humana: Lyon, Bordeaux, Toulouse e Paris. Outros membros do grupo devedor renasceram junto à estrada militar, ligando o sul ao norte da Gália. A estrada se destinava a impedir que os helvécios tomassem territórios controlados por Roma. Todas as Gálias, Cisalpina, Transalpina, Transpadana e Cispadana, assim como os celtas, germânicos, helvécios e os bretões, do outro lado do Canal da Mancha, eram um vulcão de convulsões raciais e militares. Júlio César, que dominou aquele povo rebelde, foi o Napoleão Bonaparte do período clássico. Napoleão, também como César, teve a missão de unir vários países da Europa moderna e falhou. Os romanos, com violência, com suas 6 legiões aquarteladas na Gália, impuseram a dura disciplina. Os gauleses, extremamente numerosos, eram muito respeitados pelos soldados de Roma, por causa de sua valentia e fibra na luta. As forças romanas vestiram fardas e armaduras em dezenas de estrangeiros mercenários, que os estrategistas da capital do império manipulavam com muita astúcia, estimulando-lhes o orgulho, a valentia e o suposto patriotismo. Os guerreiros gauleses eram lutadores ferozes. Passados alguns séculos, a história vai encontrá-los, como vítimas dos preconceitos, nos vales dos imundos. As mesmas legiões romanas, pelas quais aqueles soldados gauleses, iberos e celtas lutaram, trouxeram das terras do Oriente, durante as suas conquistas, os bacilos da lepra, que agora os vitimavam. A lei, soberanamente justa e bondosa, reeducava os soldados, utilizando-se dos seus erros e ódios nas batalhas para domá-los. Aqueles antigos gigantes dos campos de batalha achavam-se agora com as forças minadas diante dos invencíveis micróbios da lepra. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, ensinava o mestre da manjedoura, durante os anos 29 a 33 da Era do Amor. A sabedoria divina não se esquece dos detalhes das dívidas, principalmente aquelas originadas da falta de compaixão. Ficou marcado, na consciência de cada soldado, de cada mulher, de cada comandante, o compromisso em resgatar os próprios erros. A providência divina é tão profunda e amorosa que nos permite resgatar a paz da consciência violentada pelo erro através de 2 moedas, o trabalho em nome do amor ou o sofrimento depurador. A severidade da justiça reeducou o batalhão dos leões e alguns dos seus prisioneiros, durante mais de 2000 anos. Pela gravidade dos seus erros, foram obrigados a várias reencarnações de sofrimento. Mortos na correnteza do rio, perambularam pelas regiões do umbral e renasceram, sofrendo horrores, com a pele tostada nas provações da lepra. Um dependia do outro para a conquista do progresso espiritual. Mas poucos escolheram a redenção pelo trabalho aos sofredores.
A maioria ainda orgulhosa preferiu enclausurar-se na própria teimosia e ir pagando as dívidas com a dor. Ícius, o comandante, e Acauno, o subcomandante das forças gaulesas, pelos laços de afeto que os prendiam, depois do curso de sofrimento na escola da lepra na Europa, juntos, foram renascer no ano de 204 da era cristã, numa aldeia de leprosos na África Negra. Levaram alguns séculos para se livrar dos pesadelos noturnos, lembranças de mais de 50 anos no umbral. Quando adormeciam, viam homens brancos com a pele negra, queimados por eles ou pelos seus comandados. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ícius, o comandante, não torturava diretamente os prisioneiros, mas seus soldados usavam da crueldade, sem punição. Quem comanda tem a responsabilidade sobre seus ombros, e quem imita Pilatos, lavando as mãos, sofrerá todas as punições que a sua fraqueza originou. O comandante tem que resolver os problemas necessários para dominar e disciplinar os comandados, como um pai amoroso faz com a família. Os líderes não têm o perdão da justiça se não desempenharem bem as suas funções de chefe, por isso ambos sofreram torturas com a pele queimada pela lepra. Na África, auxiliavam os nativos na confecção de armas de caça e na construção de arados de madeira, que multiplicavam as colheitas. O trabalho lentamente lhes foi creditando conquistas, através da misericórdia divina. Outros, do grupo dos leões, escrevem com a própria vida algumas histórias de amor, trabalhando no caminho dos séculos. Vão descontando, da folha dos graves delitos, os créditos que adquiriam nos sacrifícios do amor. Portadores de lepra, durante 6 períodos reencarnatórios, o sofrimento pouco lhes modificava nos valores arraigados no período dos leões. Muito ainda lhes restava fazer, diante da coletividade que lesaram. Quantas crianças tiveram seu futuro prejudicado, truncando-lhes a evolução do espírito? Filhos ficaram sem a orientação da mãe, alterando profundamente seus planos de burilamento espiritual baseado na presença materna, no lar. O homem leva consigo, e dentro de si, a história da própria evolução espiritual. Outros do batalhão foram renascer em terras distantes da Europa, mas atrelados aos compromissos com os espíritos que foram suas vítimas nas Gálias. A sabedoria divina, às vezes, obriga o devedor a seguir o credor, para ajudá-lo na ascensão. Dentro de cada espírito está gravado, por processos da mente, o caminho que o devedor deve trilhar para se superar. Conforme vai se aperfeiçoando no caminho infinito, mudam na sua intimidade as características da alma, refletindo as lições recebidas. Muitos homens rebeldes chamam essas lições de sofrimento, os mais sábios chamam-nas de experiências eternas. Para que um grupo devedor possa resgatar seus delitos, muitas vezes o grupo se separa, como estudantes que vão aprender em escolas distantes e mais tarde retornam juntos à mesma sala de aula, a fim de serem examinados pelos mestres nas duras provas planetárias, de acordo com os erros que cometeram. Capítulo 5. Reencontros. Assim, no ano de 1492, alguns do grupo dos leões, mais de 15 deles, necessitando aprender ou sofrer para valorizar a civilização que desprezaram na Europa, se encontravam nas caravelas Santa Maria, Pinta e Nina, comandadas pelo missionário do futuro, Cristóvão Colombo. Desembarcaram em Cuba e, ali, alguns foram deixados quando a esquadra retornou à Europa. Os sofrimentos, novas idas e vindas à Terra e ao mundo espiritual, vão levar muitos dos culpados a alguns países que começavam a se delinear como nações na América do Sul, países de língua espanhola. A sabedoria divina facilitava o aprendizado da língua espanhola aos devedores iberos e gauleses, que tinham no subconsciente espiritual lembranças de línguas que se desenvolveram posteriormente ao período das Gálias. Alguns deles começaram a progredir intelectualmente e, a partir do ano de 1871, mais de 19 séculos depois daquelas batalhas sangrentas, voltaram ao palco da vida num país culto, mas ainda violento, chamado Argentina. Afinidades espirituais e semelhanças culturais atraem os membros formadores de uma coletividade. Muitos deles cresceram em cultura, mas se esqueceram da compaixão e do amor,
desenvolvendo apenas uma das asas que elevam o homem às alturas espirituais. No conhecimento, caminhavam bem, no amor, deixavam passar as oportunidades de aperfeiçoamento, esquecidos de que, de posse de apenas uma asa, não se pode alçar o voo da elevação espiritual. Ícios e Acalno dedicaram-se à vida militar. O primeiro na Argentina e o antigo companheiro no Uruguai. Outros do grupo eram professores, agricultores, tipógrafos, engenheiros, aproveitando mais da vida do que oferecendo a ela seus esforços espirituais, na aquisição de créditos diante da contabilidade divina. Nada que os destacasse, naquelas decisões em que o homem faz a mudança do seu estado evolutivo para tomar de assalto um plano espiritual mais elevado. Os anos foram passando e, apesar dos sofrimentos redentores, parte da dívida do passado continuou guardada nos cofres da consciência. Não é apenas o sofrimento que anula o débito, é principalmente o amor que reconstrói o que foi destruído. Cabe ao que destruiu refazer o caminho para seguir com a consciência em paz. Viver por viver, os animais também vivem. Ao homem é exigido um pouco mais, que ele viva na plenitude da própria consciência para planar no voo ascensional, além e acima das imperfeições espirituais limitantes. Quanto mais sofrer um espírito, mais a sabedoria divina lhe exigirá que aplique o conhecimento recebido para auxiliar a outros sofredores. O viver por viver, comer e beber, deixando a vida passar, faz-nos acumular débitos diversificados, que se acrescentaram de juros dolorosos diante da contabilidade divina. Corria o ano de 1931. Ícios agora Mário encontrou um grupo de turistas brasileiros em Buenos Aires e afeiçoou-se a uma jovem brasileira, com traços de espanhola garbosa e atraente. Junto com o grupo, guiado por ela, dirigiram-se a Montevidéu. Os brasileiros e o argentino ficaram maravilhados com a pequena capital uruguaia, numa época em que a exportação de carne trazia divisas para aquele país. O acaso, que não existe, fez o grupo de jovens passear em aprazível local que começava a tomar forma, na capital uruguaia, o Parque de La Carretera. Como se os esperasse, sentado em um banco, Acalno viu o grupo aproximar-se, pedindo-lhe informações sobre pontos turísticos da capital. Ao responder, começou a gaguejar. Uma morena, Marta Albuquerque, sorriu e zombou, dizendo que o estudante uruguaio não sabia mais falar espanhol. As gargalhadas amenizaram a tensão do encontro. Ao dirigir-lhe a palavra, Acalno parecia conhecê-la. A mente, com rapidez, vagou num passado muito distante, penetrando-lhe o subconsciente, reavivando cenas rápidas de sonhos constantes que tinha com batalhas nos campos da Europa. No embaraço para explicar-lhes as direções, intempestivamente, levantou e ofereceu-se para acompanhá-los. Começam as brincadeiras dos jovens. Marta Albuquerque afeiçoa-se a Acalno, agora vestido com a identidade de Domingo Gonzales, jovem de Montevidéu. Os passeios os aproximam, o fim de semana juntos estreita as relações. As brasileiras voltam ao Brasil, o moço uruguaio e o argentino tornam-se grandes amigos, comunicam-se e visitam-se constantemente. No Brasil, a vida conduzia as jovens pelos seus caminhos, enquanto cartas, telegramas, telefonemas, tão difíceis à época, os aproximavam. Um dia, Ícios e Acalno, ou Mário e Domingo, resolveram pagar a visita que lhes fizeram as brasileiras e viajaram ao Brasil. Uma série de acontecimentos ia empurrando os quatro jovens na direção de relacionamentos firmes. A sabedoria infinita, em nome do amor, ia montando o palco da vida com aqueles jovens, que se reencontraram aparentemente por acaso. Os dias foram passando e direcionando os destinos dos personagens para aprenderem a respeito da vida. As várias idas e vindas acabaram levando os quatro jovens ao altar da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de São Paulo. Tendo as esposas nascido no Brasil, as leis do país permitiam que o argentino e o uruguaio se tornassem cidadãos brasileiros. Ambos decidiram continuar na carreira militar. Mas, por serem estrangeiros, não conseguiam promoções no exército. Chegaram ambos, depois de muito trabalho, ao posto de cabo. A justiça estava dando lições de humildade aos que, mais de 20 séculos atrás,
comandavam sem conter a avalanche de violência dentro da própria alma, saqueavam, queimavam, violentavam e raptavam mulheres-mães, lançando-as no desespero. Os excessos do passado resultavam-lhes agora numa vida de militares modestos, sobrevivendo com um pequeno soldo. Passado o sonho romântico, que leva muitos jovens ao matrimônio, o descontentamento começou a minar a felicidade dos casais. Ao mesmo tempo, as esposas retornavam as lembranças do ódio aos maridos que estavam depositadas no subconsciente, desde épocas muito recuadas. Os personagens eram os mesmos, apesar dos corpos diferentes. Eram as mesmas mulheres, arrancadas dos filhos nas cidades invadidas. Eram os mesmos soldados que comandavam as tropas cruéis do Batalhão dos Leões, na Gália. A dívida caminha com o devedor por séculos, ensina a sabedoria, e determina que os afetos se sublimem, enquanto a esponja do perdão, de um lado, e a reconciliação com a própria consciência, de outro, reorganizam os sentimentos. Dentro de ambos os lares o descontentamento começava a criar atritos por causas sem importância, nas ocorrências diárias. As duas amigas, Marli e Marta, saíam juntas para tudo, compras, cinemas, consultas. Um dia, andando por uma das ruas do bairro, Marli sentia-se irritada, odienta mesmo. A amiga irmã, carinhosamente apoiada no seu braço, percebeu-lhe o estado de alma, quando a esposa de Mário disparou a chicotada. Marta, escondi de você, mas estou grávida. A amiga pressentiu que sombras começavam a enegrecer as telas sutis do destino. Os dias passavam monótonos. Marli relatava à companheira que aumentava a aversão ao marido, conforme progredia a gravidez, chegando ao ódio. Marta também engravidara, com diferença de 6 meses da amiga. O ódio na casa de Domingo também começava a fazer seu ninho. Certa manhã, enquanto faziam compras numa feira livre do bairro, um jovem atlético e elegante sorriu abertamente para Marli. A futura mãe corou, olhou para Marta e a emoção dominou-lhe. Sem perceber, disse alto à amiga. É ele. E ele, quem? Retrucou Marta. Conforme o moço as ultrapassava, virou-se e, atrevidamente, beijou o rosto de Marli. Ambas pararam e Marta sentiu o mundo desabar. Começou a entender por que, alguns meses atrás, quando os maridos haviam viajado para instruções de guerra, numa região fria e montanhosa do interior de São Paulo, estranhamente, Marli saía sem a sua companhia. Muito emocionada, Marli não conseguia enganar a companheira. Começou a transpirar intensamente e apoiou-se no ombro da amiga. Um feirante que as conhecia ajudou-a a se sentar e deu-lhe um copo de água açucarada. O moço encostou-se à cadeira, gaguejando. Está grande, hein? As horas boas voam. Já faz quase 7 meses. Marta suspirou fundo. Já entendi. Marli melhorou, o moço se afastou e as amigas seguiram para casa, levando as sacolas de frutas e legumes. Marli convidou Marta a entrar. Sentaram-se, saboreando um cafezinho. O filho que ela carregava no ventre não era de Mário. Marta, também grávida, empalideceu e momentaneamente recostou a cabeça na cadeira alta, de madeira velha. Marli, muito pálida, percebeu que alguém lhe falava aos ouvidos. Dentro do lar, quando a semente do descontentamento começa a germinar, os frutos do ódio se evidenciam. Os inimigos se reencontram para acerto dos débitos. O ódio que sentem é reflexo da loucura que praticaram nos campos de guerra, há 20 séculos. Os pais que desprezaram a maternidade alheia recebem o desprezo dos filhéis. Marli voltou ao estado normal de consciência. Sacudiu a cabeça, endireitou-se na cadeira, sem entender o que se passava. Meu Deus, cada pensamento. Devem ser coisas da gravidez. A esposa de Domingo despediu-se após o lanche. Quando ia subindo a escada de sua casa, Marli escutou novamente a mesma voz, como se falasse da intimidade do próprio cérebro. Vou cortar a cabeça do louco que há séculos me destruiu, ele vai me pagar. Com muita tontura, andou até o quarto e sentou-se na cama. Meu Deus, a gravidez faz tanta coisa diferente no pensamento, parece loucura. Quem é este soldado de armadura que me apareceu na cabeça? Isso é tudo fruto do cansaço.
No outro lado da vida, na verdadeira vida, a sabedoria reuniu vítimas e algozes diante da justiça de Deus. Após o nascimento do bebê de Marli, aquele ano passou rápido. A aversão ao marido aumentou muito. Mário, também, mal suportava pegar sua criança no colo, às vezes, tinha ímpetos de jogá-la contra a parede. Ele sempre se lembrava, numa casa de caboclo, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, música popular que, na época, era um hino de amor. No entanto, em seu lar, 1 era pouco, 2 não era bom e 3 era muito pior. Ah, o amor é bom. Quando corações que se amam juntam-se sob o mesmo teto, a alegria se aninha sob o telhado. Um filho é a bênção desse amor. Não importam os problemas, a esperança e a alegria transformam o mais modesto lar em um palácio. O paraíso na terra é na casinha humilde, cheia de amor, enfeitada por dálias e rosas coloridas, espalhando perfume pela vizinhança. Capítulo 6. O passado e a guerra. Corria o ano de 1944, nos dias em que a mais terrível das guerras ensanguentava os campos de toda a Europa. A Segunda Guerra Mundial, como lobo feroz, rugia devoradora, destroçando famílias, cidades e países, ameaçando o futuro da humanidade. O Brasil, então, era dirigido pelo pulso firme de Getúlio Dornelles Vargas, um grande estadista. O presidente, cujo coração era impregnado por profundo amor pela pátria brasileira, pressionado pelos donos do poder e por manifestações populares incitadas pela mídia faciosa, quase chorando, viu-se obrigado a assinar a declaração de guerra aos países do Eixo, em 1942. A Argentina, pátria de Mário, inteligentemente, permaneceu neutra, durante todo o conflito. Vendia produtos agrícolas e matérias-primas, tanto para as forças aliadas, quanto para os países do Eixo, Alemanha, Itália e Japão. Getúlio Vargas percebeu o erro da sua decisão logo nos primeiros combates brasileiros na Itália. A primeira vítima foi seu filho. Após receber a notícia, o presidente, que defendia com todas as forças nossas riquezas, abaixou a cabeça, emocionado, e, valente, começou a orar diante dos móveis antigos e escuros do seu quarto no Palácio do Catete. Pediu a Deus que protegesse nossos soldados, nos campos de batalha da velha Europa. Rezava, pensando na dor que, como ele, os pais sentiriam ao perder seus filhos em plena mocidade, na guerra causada pela loucura dos líderes mundiais. As notícias do conflito que se espalhava por todo o planeta assustavam os jovens, principalmente os da carreira militar. Um dia, Mário chega à sua casa com a convocação para a guerra. Logo depois, domingo, esbaforido, chega à casa do amigo com o mesmo impresso do Ministério da Guerra, convocando-o em regime de urgência, ante o feriado prolongado de 7 de setembro. As mulheres se esforçaram para não demonstrar felicidade, estariam livres por algum tempo. Poucos dias depois, junto com as crianças, foram à Estação da Luz para as despedidas dos pracinhas brasileiros, que viajariam, primeiro, até o Porto de Santos. Os 2 soldados, promovidos a cabo, mudaram de feição. O trem chegou bufando na gare, sob a abóbada de ferro artisticamente trabalhada, soltando fumaça negra que atingiu o teto de aço feito na Inglaterra. Mário olhou para cima e admirou aquele trabalho perfeito. Muitos vagões estavam engatados na máquina possante e logo se encheram de jovens vestidos de verde, com um emblema amarelo, nos ombros, uma cobra fumando cachimbo. Mário e Domingo alongaram seus olhares entre as mãos que acenavam a deuses. Conseguiram ver as esposas com os filhos no colo e seguiram. O trem atravessou a serra e chegou ao porto. O navio, feito cavalo nervoso, pintava o céu com uma esteira de fumaça negra. E, na manhã fria, foi engolindo batalhões e mais batalhões de soldados com o bornal verde às costas, o fuzil, a baioneta, o cantil na cintura e, sempre, a figura romântica da cobra verde e amarela com o cachimbo na boca. Horas depois, um apito melancólico, transmitindo profunda tristeza, fez a hélice acelerar, criando ondas fortes que bateram contra as paredes do cais. A máquina de navegar dirigiu a proa para a saída da barra do Porto de Santos e rumou para o Rio de Janeiro.
No cais e nas praias, nos canais e jardins próximos, por onde passava a nau, acenos de adeuses e bandeiras desfraldadas pintavam a melancolia do povo. Mário parou, olhou tudo aquilo e, silenciosamente, virou-se para o companheiro. Domingo colocou a mão no ombro do amigo e, no silêncio, percebeu que aquela cena tinha um perfume de adeus que lhes tocava o coração. As esposas ficaram na cidade de São Paulo com os filhos, enquanto os maridos seguiam para a guerra. Havia no ar um misto de ansiedade, de esperança e de patriotismo pulsando no coração dos moços brasileiros. Naqueles dias tumultuosos, suas vidas estavam profundamente influenciadas pelo ódio de líderes mundiais, desequilibrados nas suas ambições de poder. De ambos os lados do conflito, os interesses de dominação esqueciam a dignidade humana. Nas reuniões, secretas ou abertas, entre dirigentes de várias nações, tentava-se esconder os comportamentos mais sórdidos da alma humana. Mário entrou no navio levado pela responsabilidade de ser cidadão brasileiro. Dentro do peito, porém, o orgulho por ser pai de um brasileirinho empurrava-o para as trincheiras europeias. Doces ilusões, onde a alma tenta planar além e acima das próprias imperfeições e se quebra em pleno voo. As asas do idealismo às vezes se esfacelam nas montanhas do engano e da falsidade. As cobranças dos crimes de guerra, na Gália Cisalpina, voltavam agora através do algoz espiritual camuflado na figura do filho. A plantação de dor e destruição que Domingo fez nos campos da Gália era parecida com a de Mário. A lei mandava que ambos colhessem frutos semelhantes de dor, pobreza e ódio. Para eles, a guerra começou quando puseram os pés na escada que os levava ao tombadilho do navio. Um silêncio profundo se fez quando a banda dos fuzileiros navais, aquartelada no Porto de Santos, iniciou a execução do hino nacional brasileiro. Os sorrisos e as brincadeiras durante a viagem de trem, atravessando a Serra do Mar, foram substituídos por profunda preocupação. A belonave deixou o Porto de Santos em direção ao Rio de Janeiro. Em seguida, o maestro da banda dos fuzileiros regeu seus músicos, executando um lindo hino, cheio de romantismo. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando, num lago azul, o meu navio também flutua nos verdes mares, de norte a sul. Linda galera que, em noite apagada, vai navegando, num mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Qual linda garça que aí vai cortando os ares vai navegando sob um belo céu de anil. Minha galera também vai cruzando os mares verdes os mares verdes do Brasil. Quanta alegria nos traz a volta à nossa pátria do coração. Dada por fim da nossa rota temos cumprido nossa missão. A embarcação já navegava bem distante de Santos, tão paulista e tão patriota, onde nasceu a família ilustre dos Andradas, que inspiraram a grandeza do Império do Brasil. Algum tempo depois, enquanto o navio balançava sobre as ondas, o maestro orientou a banda para outro hino notável, que só a sensibilidade de um brasileiro Guilherme de Almeida poderia produzir. As notas, vibrando no ar, carregavam palavras de amor. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra do coco. Da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas, do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha terra natal. E continuava a súplica do coração brasileiro que não aceita violência. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse V, que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. Que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da casa branca da serra, e do luar do meu sertão, venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Braços mornos de Moema, lábios de mel de Iracema estendidos para mim. Ó minha terra querida da Senhora Aparecida e do Senhor do Bonfim. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse V, que simboliza a vitória que virá.
Nossa vitória final. Que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão. Que, de viver em meu peito, foi até tomando jeito. De um enorme coração, deixei lá atrás meu terreiro. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina onde canta o sabiá. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse V, que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. Que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Venho do além desse monte que ainda azula o horizonte, onde o nosso amor nasceu, do rancho que tinha ao lado um coqueiro que, coitado, de saudade já morreu. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse V, que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. Que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Aquelas notas românticas ecoavam nas ondas do mar, levando a mensagem da expedição brasileira. Chegaram ao Rio de Janeiro. No cais, os esperavam navios estadunidenses de grande capacidade de defesa para levarem os homens e os equipamentos pesados até a Europa. Quando o navio partiu, Mário e Domingo, apesar de estrangeiros, sentiam o quanto amavam o país que deixavam para trás. Mas a sensação de insegurança, como se bombas potentes estivessem sob o navio, causava-lhes medo. Navegar, naquelas épocas, tornara-se empreitada muito arriscada. A tensão aumentava dentro da embarcação, quanto mais se aproximavam das costas do velho continente. Pelo Estreito de Gibraltar, adentraram o mar Mediterrâneo, como imenso lago a banhar as costas da África e de muitos países da Europa. No Mediterrâneo, como se fora a escultura de uma gigantesca bota, estava a velha Itália, antigo palco de lutas das legiões romanas, do Império Dominador, e dos guerreiros iberos, celtas, gauleses e helvécios. Conforme se aproximavam do porto de Nápoles, Domingo e Mário percebiam dominar-lhes a sensação do já visto, que não sabiam direito de onde vinha. Eram recordações que nasciam das profundezas do ser, no subconsciente espiritual, onde ficam gravadas, eternamente, as lembranças dos nossos erros passados, quando nos desviamos dos caminhos do amor. Aquela região italiana fazia parte da antiga Gália, onde aqueles espíritos, que ali haviam semeado dor e desespero, voltavam para colher desespero e dor. Fecharam-se as cortinas do palco da guerra na Gália, mas restaram, guardadas no coração, lições que lhes serviriam de farol para as vidas futuras. Quanto mais próximos às terras da Itália, mais a insegurança aumentava. Perto do porto de Nápoles, uma esquadrilha de aviões da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, passa voando baixo, em direção ao norte. O símbolo do nazismo sob as asas e nas laterais das máquinas voadoras, feitas para matar e destruir, dá uma profunda sensação de medo aos poucos soldados que estavam trabalhando no tombadilho do navio. Mário e Domingo sentem exatamente a mesma comoção dos habitantes das vilas e cidades da Gália, quando percebiam, no horizonte, o estandarte verde, vermelho e preto, com a figura de um leão, de aspecto feroz. Subitamente, os dois amigos experimentam um sentimento estranho que parece envolver-lhes as entranhas do subconsciente. Como uma faísca mental, surgem-lhe cenas rápidas de combates nos campos da Gália Cisalpina, sob o comando das forças romanas. Coincidentemente, estavam, agora, sob o comando dos romanos modernos, muito parecidos com os de Roma, o quinto exército estadunidense. Ficaram petrificados, esperando que a esquadrilha alemã voltasse, fazendo um arco nos céus para atacá-los. Mas os aviões seguiram, deixando no horizonte pequenos pontos, que foram desaparecendo, como se tragados pelas nuvens daquela manhã de setembro.
A saudade do Brasil, apesar do pouco tempo de ausência, doía-lhes no peito, machucando o coração. Palavras do hino vieram-lhes à mente, como se sopradas pelo vento. Você sabe de onde eu venho, venho do morro, do engenho. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Passado o susto com as aeronaves alemães, ainda havia a possibilidade dos ataques de submarinos. Os aviões, visíveis, amedrontavam menos. A tripulação do navio e os soldados brasileiros colocaram os coletes salva-vidas e continuaram rumando em direção a Nápoles. Um silêncio pesado tomou conta da embarcação. Falava-se o mínimo necessário. A tensão crescia. De repente, a fumaça das chaminés aumentou, acionando o apito que avisava da aproximação do porto, já sob o domínio das forças aliadas, juntamente com a cidade. Havia, no cais, dezenas de embarcações encouraçados, destroyeres e, de vez em quando, um ou outro submarino vindo à tona, na tarefa de proteger o lugar contra novos barcos inimigos. O general Mascarenhas de Moraes, comandante das forças brasileiras, lá estava, à espera de nossos valentes rapazes. Enquanto a embarcação ancorava, cordas gigantescas eram amarradas a troncos de aço fincados nas muralhas de cimento do cais. 20 tiros de canhão saudaram a chegada. Assim que as armas silenciaram, a banda a bordo começou a tocar o hino nacional brasileiro. A soldadesca, carregando, nos ombros e nas costas, os embornais, os cantis, os fuzis e todo o equipamento de guerra, tomou o tombadilho. Em seguida, começaram a cantar o hino à bandeira. Salve lindo pendão da esperança! Salve símbolo augusto da paz! Tua nobre presença a lembrança a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre, sagrada bandeira pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Enquanto isso, era hasteada a enorme bandeira verde e amarela, tremulando ao vento da Itália. Os soldados sentiam-se emocionados. Logo depois, ouviu-se: Você sabe de onde eu venho, venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais. E seguia: Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra. De repente, como se surgisse do mar, uma esquadrilha de aviões alemães começou a cuspir fogo das metralhadoras, enquanto bombas levantavam enormes borrifos de água ao redor do navio. A artilharia antiaérea, montada pelos norte-americanos no porto, respondeu rápida. Logo, a primeira nuvem de fumaça, enovelando-se no ar, aponta um avião em parafuso, em chamas, caindo nas águas. Ao tocar a superfície do mar, ele explode, jogando, sobre o tombadilho do navio estadunidense, jorros de água, óleo negro e fumaça. O bombardeio continua e a artilharia cospe fogo para os céus. Outro avião rodopia no ar e também explode. O óleo e o combustível derramados misturam-se na água, provocando um incêndio. Juntos, 2 aviões dão um voo rasante ao navio, lançando bombas. O fogo, dirigido aos céus em explosões ensurdecedoras, derruba outro avião. Mário vê o piloto alemão sendo ejetado da cabine, como um pacote, e o corpo resvalando na superfície da água em várias cambalhotas. O paraquedas não pôde ser utilizado devido à pouca altura. Domingo avista o inimigo, a menos de 100 metros do navio, boiando com o pescoço jogado para trás, a cabeça quase desarticulada do peito. O antigo soldado ibérico olha aquela cena dramática e sente um tremor de medo.
No meio daquela barulheira infernal, percebe que, do outro lado da batalha, também a juventude alemã estava sendo destruída. O que restou da esquadrilha bateu em retirada, desaparecendo no horizonte. No porto, fogueiras aqui e ali, queimam, alimentadas pelo óleo diesel dos depósitos perfurados. A fumaça negra e fétida dá um aspecto de destruição. Os moços, que haviam se deitado rapidamente no tombadilho para se protegerem, levantam-se e, ao sinal de vitória, começaram a gritar, festejando. Na fileira da extrema esquerda, na frente, 4 brasileiros não se levantaram. Uma poça de sangue, em cada corpo, marcava, sobre a chapa de aço, o local onde as balas das metralhadoras alemães haviam perfurado corações brasileiros. Alguns correram para auxiliar os 4 feridos. Os médicos e enfermeiros os examinam e, balançando a cabeça, fazem um sinal negativo. Os 4 estavam mortos. O acontecimento abalou o moral da tropa. Mário e Domingo tomam consciência de que o batismo de fogo lhes anunciava muito sacrifício e dor nas trilhas da guerra. Desembarcados, os moços foram transferidos para a região mais ao norte, sob o comando dos militares estadunidenses. Seguem em direção a Monte Castelo, reduto resistente de tropas alemães muito bem equipadas. Aquartelados, depois são distribuídos pelas trincheiras do campo de batalha. Muitos soldados brasileiros que embarcaram no Rio de Janeiro vinham do Nordeste. Hábeis rastejadores, pareciam lagartos das caatingas, com os punhais à boca, pequeninos, mas extremamente fortes e valentes, subindo pelo morro, raspando as barrigas nas pedras da montanha, abaixados entre as balas das metralhadoras, que zuniam sobre seus capacetes de aço. Os nordestinos, depois de mais de 10 dias de combates ferrenhos, estavam sendo atacados pelos canhões e metralhadoras alemães assentados firmemente nas rochas da montanha. Um paraibano, Raimundo Nonato Ferreira, consegue passar sob as balas inimigas que martelavam os ouvidos brasileiros 24 horas por dia. O soldado, muito ágil, entra na casa-mata alemã e, com um golpe certeiro, mata o atirador da metralhadora. Toma posse dela, fica de tocaia por muito tempo, estudando como atacar os alemães. Com a astúcia da onça das selvas brasileiras, aprendeu, rapidamente, como manejar a máquina. Raimundo empurra para o lado o corpo do soldado morto, vira a boca da gigantesca metralhadora contra as linhas inimigas e começa a cuspir balas sobre a artilharia alemã. Enquanto isso, nos flancos da retaguarda, outros brasileiros se arrastavam para atacar, pelas costas, outros metralhadores alemães. Os soldados atletas germânicos são mortos pela agilidade e astúcia dos soldados do Nordeste brasileiro. Após mais de 2 meses de batalha, a neve e o frio da Itália atacam nossas tropas impiedosamente. Cobertores e mantas plásticas, oferecidos pelo 5º Exército estadunidense, protegiam os valentes brasileiros. Naquela noite, o silêncio imperava. Os canhões haviam se calado, as metralhadoras, também. A neve diminuiu e a lua, linda, derramava suas bênçãos de prata sobre o campo dos sofredores humanos. Aproveitando a luz natural, os artilheiros, soldados brasileiros que haviam assaltado as casamatas e dominado algumas metralhadoras e canhões, começaram a cuspir fogo sobre os alemães. Pressionados pela violência do ataque das próprias metralhadoras, que os destroem ao pé do monte, muitos alemães vão se entregando como prisioneiros. Mais 15 dias de batalha selam a vitória brasileira, naquele flanco do Monte Castelo. Porém, jogados entre as pedras e as trincheiras, corpos fardados de verde escuro estão caídos a centenas. Bem próximos, um deitado de bruços e o outro de costas, com o peito salpicado de manchas de sangue, 2 corpos atléticos jazem sobre as pedras do Monte Castelo, o antigo comandante e o subcomandante do Batalhão dos Leões. Estava decretado ali o fim de mais uma etapa nas atribuladas existências de Ícios, ou Mário, e Acauno, ou Domingo. Capítulo 7. Ferido na neve. A neve voltou a cair, enquanto os padioleiros da Cruz Vermelha Brasileira recolhiam os corpos. Encontraram Mário sem vida. Domingo gemia, gravemente ferido, com grande hemorragia. O capitão médico, carioca competente,
percebeu que Domingo ainda estava vivo. Jogou-lhe sobre o corpo um cobertor plástico, protegendo-o da neve. Fez alguns curativos e colocou-o na maca, para que 2 padioleiros o levassem ao pequeno hospital de campanha, todo de lona, montado no sopé do Monte Castelo. Ali, o ferido amargaria 22 dias de febre e dores terríveis, delirando. Descrevia, aos que estavam perto, cenas de batalhas, mas não com metralhadoras e canhões, e sim com cavalos, armaduras, espadas, lanças e chicotes. Narrava, em minúcias, a carnificina durante as lutas. Eram as cenas em que participara nas guerras da Gália Antiga. Soldados, enfermeiros prestavam atenção às descrições e até se divertiam com o delírio do doente. Numa manhã, o capitão médico aproximou-se e percebeu-lhe a febre altíssima. Os músculos tensos, a nuca rígida. Domingo havia contraído tétano, devido aos ferimentos. Enquanto isso, Mário chegava ao mundo espiritual e, surpreso, via cenas em que ele raptava mulheres e as violentava. Dentre elas, estava Marli. Era um rosto pouco diferente da atual esposa, mas o brilho dos olhos e o trejeito da mulher gaulesa mostravam tratar-se do mesmo espírito. Domingo, inconsciente, seu espírito semiliberto no mundo espiritual, percebia a sequência educativa das suas várias existências, desde as Gálias, depois leproso na África, com passagens do mesmo sofrimento redentor, na Europa, até tornar-se soldado pobre do exército brasileiro, agora ferido no rigoroso inverno italiano, sob uma tenda de plástico. Mário havia partido sem tanto sofrimento. Domingo, porém, agarrava-se ao corpo, que se decompunha numa infecção, agravada pelo tétano. O capitão médico tentava dar-lhe água, mas a musculatura da face o impedia de abrir a boca. O médico, então, usava uma seringa volumosa para injetar o líquido por entre os dentes do moribundo. Pelo rádio precário, pediu que lhe enviassem um relaxante muscular. Conseguiu, assim, prolongar a vida do valente pracinha. Apesar dos esforços, contudo, a infecção progredia. Durante a Segunda Guerra, os antibióticos começavam a ser usados no combate às infecções. A penicilina, descoberta pelo missionário da saúde Alexander Fleming, começava a salvar muitos soldados. Pelo rádio, o capitão médico Macedo ordena que lhe mandem rapidamente a medicação, pois havia muitos casos de infecção. Apesar de medicado, o sofrimento de Domingo se prolonga. A doença vai se alastrando para algumas áreas da perna e a necrose começa a aparecer. Ali mesmo, sob a tenda de lona, é feita a amputação da perna direita, sem qualquer anestesia. Enquanto o médico amputava e ligava os vasos, o espírito relembrava as cenas em que sua espada pesada cortava braços e pernas dos inimigos. A semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória, ele ouviu. No passado, usara machados de guerra e espadas para decepar braços e pernas. No ano de 1944, nos limites da antiga Gália, ele era cortado pelas balas das metralhadoras e pelas tesouras e bísturis. Quase inconsciente, viu o auxiliar do cirurgião carregando sua perna para fora da tenda. Começou a chorar. O coto da coxa doía-lhe profundamente. O capitão, apesar de ter sido treinado para a guerra, no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, comoveu-se diante do caso tão triste. A ameaça de gangrena estava temporariamente afastada. No entanto, 2 dias após a cirurgia, devido ao traumatismo, quando fugia das metralhadoras, um vaso lesado causa-lhe trombose na artéria radial do braço direito. Surge nova área de gangrena, e o antigo subcomandante perde um dos braços. Nova ameaça de necrose aparece na mão esquerda, que tem de ser amputada. Surgem novas infecções e novas amputações. O médico dedicado luta para salvar a vida daquele moço, principalmente sabendo-o nascido no Uruguai e defendendo o Brasil. Dentre os membros, restava-lhe apenas a perna esquerda. Ligado ao corpo, mas já mergulhando no mundo espiritual, aquele espírito indomável começa a perceber que a única maneira de progredir é trabalhando no bem. Cada ato de ódio e agressão que executamos repercute até séculos mais tarde em nossas vidas.
Chegam as tropas auxiliares, alguns brasileiros que haviam ficado aquartelados, estrategicamente. Destroem canhões e outras armas para que os inimigos não se sirvam delas. O capitão decide levar Domingo para a cidade, em hospital de mais recursos, dominado pelos norte-americanos. Ele tinha um coto no lugar da perna direita, um coto no lugar do braço direito e o braço esquerdo cortado rente ao ombro. Os dias vão passando, cheios de infortúnios para os pracinhas brasileiros. Domingo, naquele corpo sofrido, despede-se da vida. Na verdadeira vida, relembra sua história, decepando, ferindo, amputando com machado de guerra, sem necessidade. Seu corpo, mutilado, enterrado no cemitério de Pistoia, ali ficou, juntamente com os de centenas de outros companheiros, testemunhando o absurdo da guerra, no vale cheio de cruzes brancas alinhadas, com nomes em placas verde e amarelas. A lição que brota dali é que a justiça e a bondade divinas dão a cada um segundo suas obras. E a guerra cruel continuava. O medo diante da morte, nos corações dos pracinhas, cedeu lugar a uma coragem sem fim. O exemplo de Raimundo Nonato Ferreira incentivou-lhes a bravura. Outros soldados, hábeis em manejar as lâminas das peixeiras, agora substituídas por punhais do 5º Exército estadunidense, rastejavam durante a noite, por mais de 5 horas, sobre as pedras frias, no inverno da Itália. As lagartixas humanas, como eram conhecidos os esfaqueadores, conquistavam vitórias muito preciosas, o que os tornava dignos de admiração pelos comandantes estadunidenses. Aquele era um dos mais difíceis pontos estratégicos a serem destruídos pelos aliados. Centenas de soldados de vários países, ali, haviam perecido, vítimas dos projéteis das metralhadoras e dos canhões alemães, entrincheirados nas casamatas. Os heróis rastejavam na noite fria, dormiam sobre as pedras por algum tempo e continuavam deslizando na escuridão. Os inimigos não acreditavam pudesse algum ser humano sobreviver naquelas condições, por isso relaxavam a guarda. Daí os brasileiros tinham a vantagem do ataque de surpresa, na luta corpo a corpo. Os pracinhas entrincheirados sofriam horrores, inclusive fome. Contavam com a ajuda dos aliados estadunidenses, que, nas madrugadas, lançavam-lhes alimentos de paraquedas. No entanto, apenas aqueles que caíam dentro dos abrigos, ou bem próximos, podiam ser aproveitados. Tão intenso era o bombardeio que muitos soldados ficavam vários dias sem sair das trincheiras. Numa delas, um soldado negro, cansado da imobilidade, levantou-se por um minuto, segurando uma carta. Imediatamente, teve a cabeça decepada por uma rajada de metralhadora e caiu, na borda da trincheira, com a carta manchada de sangue na mão. O inverno facilitava a conservação dos corpos mutilados pelos projéteis e quem visse as encostas do Monte Castelo, cobertas de uniformes verdes, principalmente se fosse brasileiro, não conseguiria ficar sem se comover. Enquanto os rastejadores iam silenciando, uma por uma, as metralhadoras alemães, centenas de corpos de brasileiros iriam encher as bocas famintas das covas do cemitério de Pistoia. As cenas se repetiam na história que se repete. 2000 anos antes, na Gália, os romanos guerreavam contra tribos germânicas. No final do ano de 1944, os romanos modernos, os estadunidenses, instigando os antigos gauleses reencarnados, lutavam contra os alemães, descendentes das tribos germânicas. A dor se esparramava, parecendo que a alucinação do matar e do destruir tomava conta de toda a terra. Das Gálias, de 50 anos antes de Cristo, até a Itália, de 1944, 20 séculos haviam se passado e muito pouco amor ainda havia nos corações. Do outro lado do Pacífico, as forças da violência, numa manhã de sol de agosto de 1945, lançavam sobre o Japão o primeiro artefato atômico da história humana. 3 dias depois, para humilhar o nobre povo japonês, os modernos romanos lançavam outra descarga atômica, matando instantaneamente mais de 200.000 pessoas. Em Monte Castelo e Pistoia, o grupo de iberos das Gálias resgatava, como espíritos, mais um pouco do saldo das dívidas gigantescas que haviam feito com a própria consciência.
A vida marca, nas pegadas do infrator das leis divinas, o caminho necessário a trilhar, através dos séculos, para liberar o espírito da culpa pelos erros que o prendem ao passado. No sofrimento, ele plana buscando a sublime perfeição, forjando a luz e a própria grandeza espiritual. Do outro lado da vida, enlouquecidos pela violência, os espíritos que perdiam os corpos se digladiavam ferozmente, sem saber bem o que lhes acontecera. O sentimento era de dor, desespero e ódio. Tais cenas se multiplicavam pelos campos de toda a Europa. Em função da sintonia mental de ódio, os recém-chegados ao mundo espiritual eram atraídos para lugares de noite eterna, ar pegajoso e úmido, sons tenebrosos e o ruído de seres horripilantes que habitam as cavernas escuras. Mesmo Dante Alighieri, em seu Inferno, não conseguiu descrever a realidade. O resgate é longo, por isso a dor se prolonga quase indefinidamente na percepção do espírito endividado. Desse modo, o antigo grupo dos leões seguiu, sofrendo as piores privações. Passaram por mais de 20 reencarnações, em vários países. Aprendendo a linguagem do amor universal. Cada membro do batalhão foi, paulatinamente, se aproximando do nosso país, muitos deles renascendo no sul do Brasil, alguns no sudeste, poucos no centro-oeste e no nordeste. A justiça, como guarda severo, ia buscando, através do tempo, uma por uma, as almas cruéis para reeducá-las. A dor, com o passar dos anos, faz dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos de luz. Capítulo 8. Sacrifício até a loucura. A notícia da tomada de Monte Castelo, invulnerável ninho de metralhadoras alemães, correu o mundo. No entanto, quem o olhasse do alto, por entre as pedras, arbustos e árvores, coalhado de corpos mutilados de muitas dezenas de brasileiros, não saberia avaliar a dor e o desespero daqueles espíritos. Quando o pracinha mineiro José Nepomuceno Gomes viu abutres e outras aves rondando aquele local de tensões, sofrimentos e resgates, não suportou o choque, desequilibrando-se mentalmente para o restante de sua encarnação. Recolhido a um hospital para neuróticos de guerra, na primeira oportunidade, foi mandado de volta ao Brasil. Na alienação mental, percebia os companheiros mortos, sofrendo, do outro lado da vida. Descrevia-lhes os gemidos, o choro, o ódio, engalfinhados que se encontravam aos espíritos dos inimigos alemães, continuando em luta. Um médico brasileiro, jovem psiquiatra, interessado nas questões espirituais, entendia aquelas reações psicopatológicas por ter estudado a obra monumental A Loucura sob novo prisma, escrita pelo cirurgião do Exército Imperial do Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes. Aquele homem, José Nepomuceno Gomes, havia se tornado o alto-falante dos espíritos desequilibrados de soldados mortos na guerra. O jovem psiquiatra anotava tudo que Nepomuceno falava e, qual não foi a sua surpresa, quando, das imprecações, gemidos, gritos e blasfemias, surgiram longos diálogos em idioma desconhecido. Os desequilíbrios dos espíritos participantes alinhavavam linda e dolorosa história, em que a lei de causa e efeito se mostrava de maneira clara, no roteiro de batalhas e sofrimentos dos gauleses, muitos, agora, trucidados, com uniformes do Exército do Brasil. A crueldade do pelotão dos leões, a serviço das legiões romanas, exigiu a cobrança da justiça implacável do amor educativo de Deus. Certa vez, Nepomuceno, atrás das grades, se tornara violento, sob a influência dos espíritos de soldados inimigos. Observado pelo amoroso psiquiatra, começou a gritar, em alemão, Soldaten, Soldaten. Dirigindo-se aos espíritos dos soldados inimigos na língua germânica. Depois, através dele respondiam soldados brasileiros, como se estivesse o louco se transformando em máquina falante, de um lado, espíritos que falavam em alemão e, de outro, em português. O sermão continuava. De repente, a voz se fez firme, mas cheia de amor, como se fora a de um mestre exigente e muito severo. Soldados, está na hora de apagar da consciência quase 2000 anos de sofrimento. Inimigos nas Gálias, tribos da Germânia e gauleses retornam ao palco das guerras, ainda no solo europeu, como os exércitos do Brasil e da Alemanha.
A história se repete, o sofrimento se multiplica. O louco calou-se, refletindo o silêncio que pairava no campo de batalha, do outro lado da vida. Logo, recomeçou o suposto professor. Já basta o sofrimento atroz pelo qual todos passaram. Está na hora do perdão recíproco. Todavia, a lei divina exige que se reconstrua o que se destruiu. Esta reparação se faz com o trabalho do amor inteligente. Muitos de vocês renascerão no Brasil. Acalmem-se. Espíritos inteligentes que aprenderam nas guerras a calcular, a medir, a julgar, a planejar, serão homens cultos e técnicos. Em seguida, reinou o silêncio. Um pouco depois, o psiquiatra, estarrecido, através de Nepomuceno, ouviu a voz de alguém soluçando. Onde está minha mulher? Onde está meu filho recém-nascido, que deixei? Não sei mais meu nome. A metralhadora arrebentou-me o crânio. Não sei se me chamo Mário ou Ícios. E o louco desatou em pranto convulsivo. Silêncio, silêncio. De repente, no longo corredor do hospício, um grito de dor. Eu sou Acalno, onde estou? E minha mulher, meu filho? Nepomuceno começou a chorar, novamente, até que, exausto, caiu nos ladrilhos frios, encolhendo-se todo, como se fosse um pacote de roupas velhas, e adormeceu. O médico foi andando com passos cadenciados, com os saltos batendo forte nos ladrilhos do longo corredor, o som ecoando nas paredes daquela casa de dor e de ensinamentos. Enquanto se encaminhava até a sala dos médicos, o psiquiatra foi pensando. Em 7 de maio de 1945, depois da prisão de milhares de soldados alemães por tropas brasileiras, foi assinada a capitulação alemã. Todavia, estava marcada, na consciência de cada um, a responsabilidade pelo que haviam feito durante aquele período dramático. Se juntarmos os responsáveis individuais, os erros e os sofrimentos, teremos as responsabilidades dos povos e das nações diante da justiça divina. Os culpados perante a lei ainda perambulavam, buscando meios de saldar as dívidas que haviam adquirido nas carnificinas desnecessárias, principalmente às margens do rio Ródano, próximo a Lyon, na França, e ao norte da Itália. Em 2 casas pobres, num bairro afastado da cidade de São Paulo, 2 jovens mães e seus filhos receberam cartas do exército brasileiro, cumprimentando-as e agradecendo pelos sacrifícios que seus maridos fizeram, dando a vida pela pátria. Os antigos gauleses, Mário e Domingo, após a morte, foram considerados heróis de guerra do Brasil. Teriam ambos, juntamente com os quase 200 companheiros do batalhão, encontrado o equilíbrio perante a própria consciência ultrajada. Capítulo 9. Voltando do mundo espiritual. A roda da vida gira e gira. Quando as jovens mães receberam o primeiro contra-cheque como viúvas de pracinhas, os filhos já eram garotos. A esposa de Mário sequer se lembrou de fazer uma oração, agradecendo-o pelo sacrifício. Isso seria compreensível, por ter sido ela uma vítima do comandante do Batalhão dos Leões, 20 séculos atrás. No entanto, durante a roda da vida, nas encarnações e desencarnações, esqueceu-se de perdoar as 70 vezes 7 vezes, como ensinou o mestre da Galileia. Os dias se passaram. Em casa, eram proibidas quaisquer lembranças dos heróis que, no Monte Castelo, entregaram suas vidas pela dignidade humana, ultrajada na guerra fratricida. No curto intervalo de preparo para o reencarne, Mário e Domingo, às vezes, visitavam os antigos lares na periferia da capital paulista, às margens do rio Tietê. Na primeira vez que Ícios, em espírito, adentrou a casa que julgava sua, o coração estava amarfanhado pela saudade do suposto filho, que o sofrimento, durante as batalhas, ensinara a amar. Na sala de visitas, uma mesa rústica de cedro sem verniz apoiava um vaso de rosas vermelhas, combinando com a toalha de barbante vermelho e branco, tecida pela mulher. A dor tomou conta de seu coração. Ah, meu Deus, por que sofri? Por que fui colocado para ter o corpo dilacerado pelas balas inimigas? Eu poderia estar aqui, no meu lar, perfumado pelas rosas do jardim. Afastou a cortina de crochê, que separava a sala do corredor, abriu a porta do quarto do menino e, aproximando-se,
colocou a mão em seus cabelos, acariciando-os. O garoto virou-se de lado e o travesseiro branco, contrastando, mostrou-lhe um perfil. Mário pensou: